Vamos abrir juntos a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler hoje a partir do verso 7. Gálatas, capítulo 5. Leremos do verso 7 ao verso 12. Gálatas 5, de 7 a 12, diz assim, a palavra bendita do Senhor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos inclinam à rebeldia. Que Deus abençoe a sua santa e bendita palavra. Amém. O tema de hoje é a jornada do Evangelho. É muito provável que você não se lembre que logo na primeira pregação, quando eu estava introduzindo a carta, eu havia dito que o livro de Gálatas está dividido em 3 partes. A primeira parte, capítulo 1 e o capítulo 2, o apóstolo Paulo dá a sua biografia. Paulo está mostrando a sua biografia porque os judaizantes estão afirmando que ele é um falso apóstolo. Paulo gasta, então, todo o capítulo 1 e todo o capítulo 2 para dizer que ele é verdadeiramente um apóstolo. Ele tem todas as credenciais de um apóstolo. Ele não é um falso apóstolo. A sua biografia vem para confirmar a sua autoridade apostólica. A segunda parte da carta de Paulo aos Gálatas, Paulo então entra com argumentos teológicos, toda uma argumentação teológica, porque os judaizantes estavam colocando dentro da igreja, as igrejas da Galácia, um falso ensino. Paulo era o apóstolo, Paulo era aquele que havia evangelizado, Paulo era aquele que havia plantado essa igreja, e agora ele de Antioquia está escrevendo uma argumentação teológica para dizer o ensino dos judaizantes é falso. O que os judaizantes estavam pregando? É necessário Cristo sim para a salvação. Mas não somente Cristo, eles estavam acrescentando algo a Cristo. A pregação dos judaizantes, o erro era que Cristo, a graça e a lei. Eles precisavam receber a Cristo, mas precisavam se tornar um judeu e guardar toda a lei, passar pela circuncisão, toda a dieta judaica, não poderia comer certos tipos de carnes, e isso para que eles pudessem ser aceitos por Deus. Os judaizantes diziam, se vocês têm apenas Cristo, apenas a graça, não é suficiente, vocês precisam guardar a lei. Se vocês têm Cristo e guardam a lei, serão aceitos por Deus. Se assim não fazem, não serão aceitos por Deus, logo não serão salvos. Uma heresia, uma mentira. E Paulo então separa o capítulo 3 e 4 para toda uma argumentação teológica. Já o capítulo 5, que nós entramos no domingo passado, e o capítulo 6 é o terceiro momento
e último da carta. Depois da biografia, depois da argumentação teológica, agora Paulo vai trazer como vive-se a prática do Evangelho. Como viver a prática do Evangelho. Como viver o Evangelho de maneira prática. Quais são as orientações daquele que recebeu a graça de Deus e que vai confiar somente na obra de Cristo. Como deve ser a vida deles. E aí o capítulo 5, do verso 1 até o verso 15, é uma pegada só. Nós dividimos eles em 3 partes. A primeira parte foi domingo passado, na qual o nosso irmão Leonardo falou sobre desfrutar da liberdade. Cristo nos libertou, nós devemos desfrutar da liberdade, não devemos dar entrada à libertinagem, não devemos ser legalistas, mas devemos viver como livres em Cristo, não retornar ao estado de escravidão. Hoje, o meu ponto, e o meu sermão só tem um ponto, e eu disse que eu ia pregar esse sermão em 35 minutos, e eu fui zombado pelos meus amigos. O seminarista Leonardo falou: o quê? O senhor vai pregar em 35? Eu aposto que não. Eu tive que exortá-lo. Dizer: o que é isso, seminarista? Apostar com o pastor? Eu vou pregar em 35 minutos. Ele disse: pago para ver. Então tem algo no ar hoje. Eu vou canelar aqui para correr. Eu não sei se eu vou conseguir em 35 minutos, mas vou chegar lá. Porque é um só ponto hoje. Porque o próximo ponto do sermão é domingo, daqui a 2 domingos, porque domingo que vem é aniversário da igreja. O ponto de hoje que o apóstolo Paulo vai trabalhar é que devemos lançar fora os obstáculos que nos impedem na corrida. Paulo vai usar aqui uma metáfora de um corredor, um atleta que está correndo. E Paulo vai falar sobre a prática do Evangelho. Alguém que recebeu o Evangelho está numa corrida na vida. Não para ser aceito por Deus. Ele já é aceito por Deus. Mas ele está numa corrida. Por isso o tema é a jornada do Evangelho de uma vida cristã de êxito para glorificar a Deus. Então, semana passada foi a liberdade do Evangelho. Hoje é a jornada do Evangelho, continuando a corrida. E domingo que vem, ou daqui a 2 domingos, o pastor Rafael falando sobre a liberdade. Não nos permite viver na libertinagem. A liberdade não nos autoriza a viver uma vida de pecados. Então vamos pensar sobre isso hoje, tirando os obstáculos que nos impedem na corrida. Os obstáculos que vêm na maratona, vamos arrancá-los. E Paulo, então, repito, está querendo colocar isso na prática, para que vocês voltem para a liberdade, tirem os obstáculos. Vocês são os corredores, atletas, permaneçam focados, permaneçam almejando o pódio, continuem correndo, e eu repito, não para ser aceitos por Deus, mas correndo na jornada do Evangelho, para glorificar a Deus, para viver essa liberdade de maneira exitosa. Paulo usa no verso 7, veja o texto. Vós correis bem. Paulo está dizendo, vocês começaram bem na corrida. Vós correis bem. Mas algo aconteceu, ele diz, verso 7, parte B. Quem vos impediu de continuardes? O que está acontecendo? Qual o obstáculo que entrou no meio da pista que fez com que vocês pudessem tropeçar, perder tempo na jornada da vida cristã? Na verdade, Paulo usava muitas metáforas. Aqui mesmo na carta
aos Gálatas, no verso 2, do capítulo 2, ele diz: será que eu corri em vão quando eu preguei o evangelho para vocês? Quando ele escreveu a sua carta também aos Coríntios, ele diz isso, usando a linguagem, a figura, a metáfora de uma corrida. Quando ele escreve para Timóteo também, parece que Paulo era um admirador do atletismo. E ele usa isso com muita frequência, e ele está dizendo para tentar trazer os Gálatas, para que eles pudessem entender o que estava acontecendo, ele compara a vida cristã a uma maratona. E Paulo está dizendo: vocês começaram bem, assim como um atleta, focado, disciplinado, cheio de gás, cheio de vontade, focado naquele alvo, almejando o prêmio, almejando o pódio, cheio de gás. Vocês começaram assim na corrida pelo Evangelho, mas algo aconteceu. Paulo se refere então ao tempo que ele pregou aos Gálatas, e como eles abraçaram o Evangelho, como eles confiaram no Evangelho da graça, como eles abraçaram apenas a salvação e a fé somente em Jesus. Mas agora tem alguém impedindo eles correrem, tem obstáculos na pista. Deixa eu mostrar essa imagem aqui para vocês, talvez vocês vão se lembrar muito bem, e eu acho que isso ilustra bastante o nosso sermão de hoje. 2004, o nosso querido Vanderlei Cordeiro estava voando, 30 e poucos segundos na frente dos seus adversários, caminhando para a vitória. Um gadareno. Vem e o atrapalha, e o tira, e faz com que ele perca alguns segundos que se tornam fundamentais para aquela prova. E se a gente perguntasse ao Vanderlei Cordeiro o que aconteceu naquela prova, ele diz: alguém entrou no meu caminho, alguém me tirou, eu estava correndo bem, eu estava focado, eu estava na frente dos meus adversários, eu estava almejando a medalha de ouro, mas esse homem atrapalhou a minha vida. Obrigado pela imagem. Valeu, já lembramos então de Vanderlei Cordeiro de Lima. Paulo está dizendo então, o que aconteceu, verso 7. Estavas correndo bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Será que Paulo não sabia, meus irmãos? É óbvio que ele sabia. Ele já havia identificado que os judaizantes estavam impregnando as falsas doutrinas. Paulo já havia no capítulo 2 amaldiçoado a eles, dizendo: são anátemas. Por toda a carta a gente já identificou que eram os judaizantes, mas por que Paulo agora retorna para lembrá-los? Porque agora é colocar o evangelho na prática, e Paulo está fazendo, ou melhor, ajudando-os a fazer uma reflexão. Digam para mim, quem entrou na frente de vocês? Digam para mim, qual foi o obstáculo que veio, que fez vocês perderem o foco da corrida? Que tiraram vocês do páreo, foram os judaizantes. Eles estão impedindo vocês de continuardes a obedecer à verdade. O evangelho da graça é dado por presente a nós. E a nossa resposta agora ao Deus de toda graça é obedecer à verdade. É andar na verdade, é seguir e trilhar o caminho da palavra de Deus, do evangelho, da pessoa de Jesus. Mas muitas vezes obstáculos entram no nosso caminho. Deixa eu relembrar uma coisa para vocês aqui.
Ao longo dos anos, ao longo da história da Igreja de Jesus, Satanás não tem sido criativo. Ele tem usado os mesmos obstáculos para impedir o avanço da igreja. Satanás repete sempre as mesmas estratégias para impedir o avanço do reino de Deus, para impedir o avanço dos crentes, para impedir a maturidade dos crentes, para impedir que os crentes possam continuar na corrida em alta velocidade, focados. Ele usa a divisão dentro da igreja desde os séculos passados. Se tem uma coisa que tira a igreja da corrida, que tira a igreja do foco de proclamar o evangelho, de ser sal e luz, divisão dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou aquilo, eu sou outro. Essas coisas têm dividido a igreja de Jesus. Mas há uma outra segunda. O pecado. O pecado vem para nos frear. O pecado vem para ser um obstáculo na nossa maturidade, na nossa vida de santificação, no nosso crescimento, no nosso impulso de chegarmos com êxito, para termos êxito na vida de cristã. O pecado sempre vem como um obstáculo. Lembra de Ananias e Safira? O inimigo estava usando as coisas, as armas, dentro da própria igreja. Pecado nos tira da corrida. Mas aqui no caso da igreja de Gálatas não era nem a divisão, nem os pecados, havia sim, mas não era o foco, mas era o terceiro, a terceira estratégia de Satanás para frear a igreja. A terceira estratégia de Satanás para tirar a igreja da corrida, para fazer com que a igreja perca segundos na corrida e não tenha êxito na corrida. Os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos líderes. São eles, Paulo está dizendo, são eles que estão impedindo vocês de correrem. É o ensino equivocado dos judaizantes que está fazendo vocês tropeçarem e não terem êxito na vida cristã. Um falso ensino desemboca numa vida cristã equivocada. Os falsos mestres. O que se espera dos pastores? O que se espera dos líderes? O que se espera dos mestres? Que eles venham e ensinam a verdade para ajudar os crentes a correrem melhor. Eles são treinadores. São coaching. Aqui no bom sentido. Eles são aqueles que devem dizer para o crente: olha, vamos continuar a jornada. Continua nesse foco, treina mais, ora mais, estuda a palavra, você vai ter êxito na vida cristã. Mas os pastores, os líderes, os judaizantes estavam fazendo o contrário. Eles estavam atrapalhando a igreja. Eles estavam atrapalhando os irmãos da Galácia de continuar na corrida da vida cristã. Eles estavam fazendo o inverso, o empecilho era eles. Irmãos e irmãs, a gente vem na igreja para quê? Adorar a Deus e aprender o Evangelho. Mas tem muitas igrejas, infelizmente, nesse Brasil, muitas igrejas, que você entra ruim e sai pior. Você desaprende o Evangelho. Você aprende muitas outras coisas que não são o Evangelho. Eu voltava ontem de Campinas,
no voo de 11 e pouca da noite e já estava um pouco cansado de reuniões e palestras, e aí comecei a passar alguns canais ali, porque na Azul tem o Sky, né? Propaganda aqui da Azul. E aí caiu numa igreja. E a pregação daquele pastor que estava falando na igreja era como ter êxito na sua empresa. Uma igreja falando como ter êxito na empresa. A igreja não tem que fazer esse papel. A igreja tem que pregar e ensinar como ter êxito na vida cristã. E se eu tenho êxito na vida cristã, eu vou colocar em prática esses princípios no meu casamento, na minha empresa, na minha família, nos meus negócios, nas minhas relações, em tudo. Mas a igreja não está aqui para ensinar as pessoas a como ser bem, prosperar, como se darem bem nos negócios. Muitas igrejas nesse país, as pessoas entram ruim e saem pior. É isso que os judaizantes estão fazendo nas igrejas da Galácia. Estão pervertendo o Evangelho, estão adulterando o Evangelho, estão mudando a mensagem do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, por favor, pare de dizer que todas as igrejas que têm o nome evangélica, todas as igrejas que se diz de Jesus, é de Jesus. Não, o próprio Senhor Jesus disse, nem todos que diz Senhor, Senhor, é dos meus. Apocalipse capítulo 2, verso 9, vai dizer que havia naqueles dias sinagoga de Satanás. Muitas igrejas, irmãos, estão fazendo um desfavor ao Evangelho. Muitos pastores, pregadores, estão fazendo um desserviço ao Evangelho. Muitos pastores e pregadores são flechas, são espadas afiadas, não na mão de Deus, mas nas mãos do diabo. É isso que está acontecendo na igreja, ou nas igrejas da Galácia. Os falsos líderes estão adulterando o Evangelho. Então melhor é nem estar numa igreja assim. Porque uma igreja como essa só se torna um obstáculo para que você continue a carreira e a jornada de continuar o Evangelho. Então Paulo vai acrescentar a nós aqui nos próximos versículos. Quais as marcas de um falso mestre? Quais as características e o caráter de um falso pastor, de um falso pregador, de um falso mestre da palavra de Deus? Mas antes, de maneira bem breve, eu queria lhe mostrar as marcas de um pregador de Deus, de um verdadeiro pregador, de um verdadeiro pastor. É como você mexer nas cédulas. Você passa a conhecer as cédulas verdadeiras, aliás, as falsas, porque você conhece as verdadeiras. Então, volte só o capítulo 4, e eu cito o verso 16, Paulo diz a marca de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro pregador. Ele diz assim: tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade? Um verdadeiro pregador é aquele que fala a verdade, não é um bajulador, é aquele que prega a verdade de Deus, não um enganador, não um pastor que olha para as ovelhas como clientes e uma tentativa de agradar os clientes e fala tudo o que o cliente quer. Não, o verdadeiro pastor, o verdadeiro pregador, o verdadeiro mestre é aquele que prega e que fala a verdade. Mas em segundo lugar, ainda no capítulo 4, verso 19,
Paulo diz que o verdadeiro pregador, o verdadeiro pastor, é aquele que faz a obra de Deus sem interesse. Meus filhos, verso 19, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser forjado em vós. Paulo está dizendo, eu sofro no meu corpo, para que o Evangelho, para que a pessoa de Cristo seja forjado em vós. Paulo está dizendo, eu não tenho interesse. Paulo vai dizer no capítulo 4 de Filipenses, eu não estou atrás das ofertas de vocês, eu não estou atrás do dinheiro de vocês. O meu interesse é que Cristo seja forjado, formado na vida de vocês. O verdadeiro pregador, o verdadeiro pastor é aquele que serve ao Senhor sem interesses. Mas ele quer ver o bem do povo de Deus, ele quer ver o povo de Deus na jornada do Evangelho, na corrida do Evangelho, chegando ao pódio. Ainda o verso 19, Paulo diz que Cristo seja formado em vós. O verdadeiro pregador tem interesse no crescimento do povo. Irmãos, eu vejo tantos pastores que, quanto mais ignorantes o povo dele seja, melhor é para ele. Quanto mais ignorante o povo é, quanto mais cabrestos ele coloca no povo, melhor é. As ovelhas se tornam dependentes dele, tudo tem que ter a palavra dele. Ele não está formando discípulos para Jesus, ele está formando pessoas para servi-lo. São falsos, são mentirosos, são judaizantes que estão com outros interesses, não com o verdadeiro interesse, o crescimento. O verdadeiro pastor se alegra quando os crentes amadurecem, quando os crentes tomam decisões dirigidas pelo Espírito, decisões baseadas na palavra, que nem precisam ficar consultando o pastor, porque eles sabem já o Evangelho. Mas em quarto, o capítulo 4, verso 20, Paulo diz, pudera eu estar presente agora e falar com vocês em outro tom de voz. O verdadeiro mensageiro, o verdadeiro pastor, é aquele que tem um coração pastoral, que sofre pelos pecados do povo de Deus. Paulo está dizendo aqui, com todo o amor, eu queria estar com vocês e falar a vocês num outro tom. Um tom leve, de amor, de tranquilidade. O verdadeiro pastor está interessado nas ovelhas, não no seu próprio nome, não em ter uma mega igreja, não ter um mega salário. O verdadeiro pastor está interessado na vida das pessoas, o seu coração é pastoral. Ele é aquele que exorta, mas ele é aquele também que abraça, que ama, que encoraja. Quatro marcas de um verdadeiro homem de Deus: fala a verdade, serve sem interesse, busca o crescimento, a corrida do povo de Deus e age com coração pastoral. Mas aí Paulo entra nas marcas do falso. Paulo vai dizer, é esses que vocês têm que jogar fora. São esses judaizantes que são obstáculo para vocês. Joguem fora eles, tirem eles da estrada, tirem eles da pista, porque eles estão dificultando a corrida de vocês. Lança fora. Lembra, irmãos, agora é prática. Paulo está dizendo, vocês já aprenderam o Evangelho, vocês já foram exortados no Evangelho, façam a tarefa de casa, vão para a prática, tire os obstáculos. E quem são os obstáculos? Os falsos mestres, os falsos judaizantes. Primeira característica dos falsos mestres:
Verso 7. Os falsos mestres atrapalham o povo de Deus a andar em obediência. Os falsos mestres encorajam, incentivam o povo de Deus a fazer as coisas que estão no seu próprio coração, ao invés de obedecer a palavra de Deus. Então eles são empecilhos, eles atrapalham. Muitos deles querem obedecer a Deus, muitos crentes querem andar com Deus, muitos crentes querem conhecer o Evangelho de Deus, mas estão dentro de igrejas, de falsos mestres, que é empecilho e atrapalham. Paulo diz uma segunda característica do falso mestre, que é o obstáculo da igreja da Galácia. Ele não procede de Deus. Verso 8, capítulo 5. Esta persuasão, essa doutrina, esse ensino, essas pessoas não vêm daquele que vos chamou. Paulo está dizendo aqui, irmãos, a procedência desses falsos mestres não é de Deus. Eles falam de Deus, eles falam em nome de Deus, mas eles não são de Deus, eles não procedem de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, eles são empecilhos. Arranca-os, tire-os, porque se vocês continuam com ele, a jornada, a corrida será fracassada. Eles não procedem de Deus. Terceira característica de um falso mestre, verso 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Os falsos mestres não trazem um ensino completamente errado. Vou repetir. Os falsos mestres não trazem um ensino totalmente errado. É um pouco só de fermento. Edir Macedo fala de Jesus? Fala. Fala da Bíblia? Fala. Mas está cheio de fermento de outras coisas, que ele faz com que os seus fiéis busquem a prosperidade, para que o tesouro deles seja a prosperidade, e não o próprio Cristo. Isso não é o Evangelho. Caio Fábio fala de Jesus? Fala. Fala da Bíblia? Fala. Fala verdades? Poucas. Mas fala. Ele diz, é Jesus, mas você pode viver a sua vida depravada, porque Jesus ama as pessoas assim. Você pode viver na sua homossexualidade. Não há problema, Jesus te ama. Jesus ama a todos. Esse é o problema dos falsos mestres. É um pouco de fermento que leveda toda a massa. Ricardo Gondim fala de Jesus? Fala. Fala da salvação? Fala. Fala da Bíblia? Fala. Mas nega que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Diz que Deus não sabe o futuro. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E eu poderia ficar a noite toda aqui citando. Já veio uns trocentos aí na sua cabeça, né? Deleta, apaga. Paulo está dizendo, esse é o ensino dos judaizantes. É Jesus? Sim, é Jesus. Mas também é a lei para salvá-los. Não. Cuidado, meu irmão. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com aquilo que você lê. Cuidado com quem você ouve e se torna referência espiritual na sua vida. Pode ter fermento nessa massa. E um pouco só de fermento estraga
toda a massa. Paulo está dizendo, joga fora o fermento. Mas há uma outra característica dos falsos mestres, que é o problema das igrejas da Galácia. Verso 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Os falsos mestres sempre estão perseguindo os pregadores do Evangelho. Paulo está dizendo, se eu continuasse pregando sobre a circuncisão, eu não seria perseguido. Eu sou perseguido porque eu estou pregando o Evangelho da cruz. Pregar o Evangelho da cruz produz perseguição. Os falsos mestres perseguem aqueles que pregam o Evangelho. Paulo está dizendo aqui, prática a igreja, agora é a hora da prática, joga fora, tira, é eles que estão impedindo você de correr com êxito para o pódio. Mas há o papel de Deus também, verso 10. Coração pastoral de Paulo dizendo, eu estou cheio de confiança no Senhor, não em vocês. Eu confio no Senhor que vocês vão responder positivamente ao Evangelho, porque vocês são de Cristo. Paulo está dizendo, eu confio no Senhor, que vocês não vão alimentar esses outros sentimentos, que vocês não vão ficar com esses falsos mestres, porque eles vos perturbam. Coloquem eles para fora, seja ele quem for, sofrerá a condenação. A prática da igreja é rejeitá-los. A prática da igreja é não ouvi-los. A prática da igreja é não estar onde eles estão, mas a parte de Deus é trazer a condenação. Eu não sei se você é como eu. Parece às vezes que Deus está fazendo vistas grossas, né? Os falsos mestres se propagam. Estão por aí em todos os lugares. Suas megas igrejas. Seus milhões de seguidores no Instagram. E eu não passo de 500 seguidores. Estão florescendo. Estão bem. Famosos. A conta está gorda. São estrelas. São importantes. E muitas vezes a gente fica pensando, mas onde está o Senhor? Quando é que o Senhor vai colocar a mão e vai dizer basta? Quando o Senhor da igreja virá e defenderá a sua igreja? A palavra do Senhor diz aqui, Ele fará, porque Ele condenará a esses falsos mestres no tempo dele. Não é a nossa parte condená-los. Lembra da parábola de Jesus do joio e do trigo? Joio e trigo crescem juntos. E o Senhor diga, deixa crescer juntos. No final, eu, Jesus, vou separar joio e trigo. No final, Jesus vai dizer para esses falsos mestres, Mateus capítulo 7, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome, fizemos muitos milagres. Em teu nome, fizemos sinais e maravilhas. Em teu nome, expulsamos demônios. Em teu nome, fizemos muitos livros, muitos CDs. Tivemos muita gente na nossa igreja. E Jesus dirá a eles, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade, e haverá condenação.
joga fora. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Qual é o problema da igreja da Galácia? Falsos pastores. Qual é o problema da igreja da Galácia? Falso ensino. Qual é o problema da nossa igreja brasileira, irmãos? É a mesma coisa. Tenho algumas aplicações aqui para nós. Primeiro, já perdi a aposta, Léo. Primeiro, parece que há uma contradição no texto. Verso 5, irmão Leonardo pregou domingo passado. No verso 5 diz que nós devemos aguardar. Porque nós, veja o verso 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A primeira parte do texto diz, então aguarde, fique tranquilo, mas agora Paulo está dizendo, corra, volte para a pista, volte para a maratona, não desiste não, vocês têm que correr, tira os obstáculos que estão impedindo vocês correrem de maneira mais focada. Aí você vai dizer, mas pastor, então eu corro ou eu descanso? Eu aguardo ou eu volto para a pista para correr? Os dois. Paulo está dizendo aqui, irmãos, em relação à salvação, descansa. Em relação à aceitação por Deus, se você tem fé em Jesus, descansa e aguarda que o Senhor vai te glorificar por causa da sua fé em Jesus. Então relaxa, descansa, mas na vida cristã, se você quer honrar a Deus, se você quer glorificar a Deus, se você quer andar em santidade, se você quer responder ao Evangelho da graça que te alcançou, vem para a corrida, vem para a maratona e continua focado, e continua treinando, e continua correndo o máximo que você pode, não para ser aceito por Deus, mas sim para responder em amor ao Deus de toda a graça que te alcançou. E o que é êxito na vida cristã para o apóstolo Paulo aqui? Verso 7. Continuar obedecendo a verdade. Deixa eu perguntar para você. Você tem obedecido à verdade? Você tem vivido uma vida que está enquadrada, alinhada com a palavra de Deus? Você tem obedecido à palavra de Deus? Você tem obedecido às verdades do Evangelho? Você tem vivido em conformidade do Evangelho? A Bíblia diz, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é quem me ama. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. A nossa resposta ao Senhor, irmãos, é guardar os seus mandamentos, não para sermos aceitos por Ele, porque já fomos aceitos por eles. Nós guardamos os seus mandamentos, nós andamos na verdade, nós buscamos uma vida de santidade para demonstrar todo o nosso amor por Ele. Talvez você é um crente no Senhor Jesus, mas não está andando na verdade. Está parado. E a palavra do Senhor nessa noite para você, volta para a pista. Volta, tira os obstáculos. Tira os obstáculos que te impedem a correr. Continue na pista, continue numa vida de santidade, continue obedecendo a verdade, continue obedecendo a palavra de Deus, mesmo em um mundo que é contra tudo que nós cremos. Continue na corrida, porque assim você está exaltando a Deus, o Deus da graça. Mas há um segundo ensino aqui para nós. Se você é membro dessa igreja, ou vai se tornar membro dessa igreja agora em junho, ou tem frequentado a nossa igreja, eu tenho certeza, não por orgulho,
Eu tenho certeza que nesse púlpito está se pregando o evangelho verdadeiro. Eu tenho certeza que os pastores que aqui estão ministrando estão buscando o interesse de vocês. Estão querendo forjar Cristo em vocês. Então não é o nosso problema, falsos líderes. Era o problema da Galácia, não é o nosso problema. Alguém diz amém aí? Nós estamos pregando o evangelho. Mas talvez o seu obstáculo não são os falsos mestres. Talvez os seus obstáculos é a imoralidade. Pecados de imoralidade. Isso está acabando com a tua vida. Isso está prostrando você. Você já não corre mais. Isso tem sido um obstáculo na sua vida, e nessa noite, a palavra do Senhor, o nome do Senhor, a ação do Espírito Santo diz, joga fora isso e continue a corrida do Evangelho. O nosso problema não é falso ensino. Talvez o nosso problema é orgulho. Somos orgulhosos demais, talvez. Somos prepotentes demais. Talvez o problema da nossa igreja é que nós podemos nos achar que nós somos a melhor igreja de Foz, e não somos. Estamos apenas tentando pregar o evangelho, e nós devemos nos cuidar para que não sejamos orgulhosos, e talvez isso pode ser um empecilho para a nossa igreja, para a gente trilhar a linha da chegada pelo evangelho. Talvez é o orgulho. Talvez o seu coração está cheio de orgulho com a sua esposa, com o seu marido. Talvez o seu obstáculo que está te impedindo na corrida, na jornada do evangelho, é porque você não perdoa. Você é duro. Você não pede perdão. Ou você não perdoa pessoas que pisaram no seu calo. E isso, meu irmão, minha irmã, isso faz com que você fique travado. Isso não deixa você leve para correr, para andar, para se santificar, para correr, para chegar lá naquele dia em santidade de vida e receber o prêmio e estar no pódio. Talvez os obstáculos que você está enfrentando hoje não são os falsos mestres, mas é porque o seu coração está cheio de amor pelas coisas do mundo. A palavra de Deus diz que o semeador, quando saiu para semear, a semente do evangelho não floresceu, porque caiu num solo de alguém que estava cheio de paixões pelas coisas do mundo. Tiago capítulo 4 vai dizer que nós não podemos ser amigos do mundo e amigos de Deus. Quais são os obstáculos da sua vida? Quais são os obstáculos da nossa igreja? Terceiro, verso 11. Terceira e última aplicação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Paulo está dizendo, sabe por que eu estou sendo perseguido? Porque eu prego a cruz. E a cruz é um escândalo. O evangelho da graça é um escândalo. Pregar, anunciar que o verdadeiro evangelho, eu não tenho que fazer nada, é Deus quem fez tudo por mim, é um escândalo, até para muitos crentes. Como assim, pastor?
eu não preciso fazer nada. Não, para ser aceito por Deus, eu deposito a minha fé em Jesus, e Ele já fez tudo por mim. É um escândalo. E se você está vivendo o evangelho da cruz, se você está vivendo o evangelho da graça de Deus, eu quero te encorajar a continuar, eu quero te encorajar nessa noite. Você está na corrida certa, você está na velocidade certa. Se você está apegado ao evangelho da graça, se você confia na obra da cruz, e você proclama a Cristo, que é escândalo para esse mundo, você está na corrida certa. Continue, eu te ajudo, eu estou contigo nessa, vamos correr juntos. Um homem pendurado num madeiro, ser chamado de o forte rei, o glorioso, majestoso, o poderoso Jesus, é um escândalo. A cruz representa um escândalo para os judeus, porque os judeus viam a cruz como um lugar de maldição. A cruz representa um escândalo para os romanos, porque os romanos viam a cruz como um lugar de vergonha. A cruz era um escândalo também para os gregos, porque os gregos olhavam para a cruz e viam um lugar de fracasso, um Cristo fracassado, um Cristo maldito, um Cristo humilhado. A cruz é um escândalo para a nossa sociedade moderna, porque na cruz Jesus se abnegou, renunciou e sofreu. E qual é o ídolo dessa era? O bem-estar. Sofrer não, abnegar não, renunciar não. Irmãos e irmãs, havia maldição naquela cruz, sim. Havia vergonha naquela cruz, sim. Havia fraqueza naquela cruz? Sim. Havia dor e sofrimento naquela cruz? Sim. Tudo isso estava presente na crucificação, mas foi em meu lugar, em seu lugar. Continue pregando e vivendo o evangelho de escândalos, o evangelho da cruz. Porque Cristo tomou a minha maldição, Cristo tomou a minha vergonha, Cristo tomou a minha fraqueza, Cristo tomou as minhas dores. Continue na corrida por Ele, por causa dEle. Volta para a corrida. Volte para o estádio. Volte a ser um atleta. Sai de uma vida de preguiça. Sai de uma vida de acomodação. Volta a correr. Joga os obstáculos fora nessa noite. Clame a Jesus. Se apegue ao Evangelho. Clame ao Espírito Santo e volte a correr.